um prazer muito grande. Alexandre está aqui, né? Eu considero Alexandre, a gente convive pouco, mas um amigo, né? Há pouco eu dizia o quanto o pai dele foi um exemplo para nós todos, né? Quem eu tive a alegria de conhecer quando criança, nas minhas férias capixabas, quando ia aquela menina da cidade do Rio de Janeiro para o Vale do Canaã, são lembranças de um carinho que eu tenho e que marcam a minha memória muito lindamente. Então, eu gostaria que todos soubessem disso, né? Nós estamos num momento muito difícil hoje. Hoje é um dia especialmente difícil, né? Eu já me manifestei sobre isso. É um dia que talvez nós batamos um recorde muito triste, né? Carregando um peso de um luto que nós não esperávamos viver no Brasil. E o que me cabe nessa apresentação, não tenho nenhum conflito de interesse. Nesse momento, eu desenvolvo 2 ensaios clínicos, um ligado à redução de tempo de tratamento da tuberculose, que é tão prevalente e está tão prejudicada no Brasil com essa pandemia, né, com um impacto imenso sobre ela e sobre outras doenças crônicas, e um ensaio de fase 3 contra placebo com a vacina BCG para a Covid-19. Então, não tenho nenhum conflito com isso. O que que nós estamos vivendo nesse momento e o que que nós sabemos de outras síndromes respiratórias, né? Nós sabemos que as síndromes virais respiratórias tendem a desaparecer. Assim ocorreu com as 2 que nos antecederam, 2 coronaviroses, né? A SARS-CoV-1, né? Ocorrida com a SARS, que todos se lembram disso, em 2002, que deixou realmente um rastro de pacientes. Tem alguns estudos que acompanham uma coorte de pacientes atingidos, sobretudo na Europa, na Itália, e depois a MERS-CoV, que foi restrita ao Oriente Médio e que não deixou rastro, digamos assim, tão como as outras doenças que antecederam. O que faz a diferença com o SARS-CoV-2? Nada foi tão pandêmico quanto essa e, portanto, né, a gripe espanhola, né, de 100 anos atrás, pelo vírus da influenza, e o que vai acontecer é que esse vírus não vai embora, ele vai permanecer entre nós. Muito provavelmente ele passará a fazer parte do painel viral que nós aplicamos em pacientes quando nós estamos em screening de doença viral informada. Investigação. Essa é a origem, né? Então, assim, portanto, está completamente descartada qualquer aventura, como foi dito, inclusive por gente conhecida, de que o vírus SARS-CoV-2 pudesse ter sido criado em laboratório. Essa é uma fotografia muito clássica, eu conheço muito bem esses mercados chineses, é exatamente isso. Embaixo dessas prateleiras com morcegos, que são alimentos muito próprios daquelas culturas, há várias gaiolas de pequenos mamíferos vivos, e entre eles o pangolim, que parece um pequeno tatu brasileiro e que foi o vetor de transferência do mundo animal para o mundo humano. Então, portanto, o SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus, né? Essa é a árvore taxonômica publicada pela revista Nature, ainda no começo do ano passado, quando já o genoma estava completamente decifrado. Apenas mostrando a todos os colegas, lembrando que a história nos ensina sempre, viu, Alexandre? E essa é uma página da revista Science, de 1919, logo depois da gripe espanhola, mostrando que botar a mão, cobrir a boca e evitar aglomerações evitava a transmissão de doença. Então, assim, é bom sempre olhar para trás e aprender um pouco mais com a história para a gente não se esquecer. A Covid-19 já matou até agora muito mais do que a bomba, o dobro da bomba de Hiroshima, com 140 mil mortos, muito mais, várias vezes mais do que a guerra do Vietnã, e já matou mais do que a AIDS nos 40 anos entre nós no planeta. As medidas de controle ditos não farmacológicos, considerando que estamos diante de uma doença sem tratamento farmacológico até o momento, todos os medicamentos em remodelamento, como nós vamos comentar a seguir, se mostraram ineficazes, tanto para prevenir agravamento, quanto para esse nome infeliz que foi dado por alguém de tratamento precoce, que não faz o menor sentido, nem no sentido de diminuir morbidade, menos ainda no sentido de reduzir mortalidade. As medidas ditas não farmacológicas, como terminar aglomerações, aulas, espetáculos, conferências, isso que nós não estamos fazendo nesse momento, Alexandre, no teatro da Unimed, onde seria tão mais prazeroso nós estarmos, sem dúvida nenhuma, elas são comprovadas, cientificamente demonstradas
como a diminuição do contato social como sendo muito importante. Então esse é o modelo de curva sem medidas, esse pico grande aqui à nossa esquerda e esse com medidas de controle, como a capacidade do sistema de saúde, hoje completamente exaurido em vários locais, né? Falei agora há pouco com colegas de São Paulo, a situação de São Paulo está muito dramática. Falei hoje de manhã com o colega Dr. José Camargo de Porto Alegre, grande cirurgião de tórax, que me disse com muita tristeza, com a voz embargada, que os centros cirúrgicos de toda Porto Alegre estão transformados em leitos de CTI e há doentes sendo ventilados com ventiladores utilizados para anestesia geral. Então essa é a situação em que nós estamos no Brasil. A Covid-19 chegou a nós como sendo uma pneumonia atípica e rapidamente nós entendemos que ela era uma enfermidade que não era isso, ela é uma enfermidade longa, que eu dividiria em bifásica, com uma fase virêmica inicial e uma fase inflamatória subsequente, sobretudo na segunda semana, que é o momento em que o doente complica, é quando ele apresenta insuficiência respiratória aguda, quando ele entra em falência respiratória e quando ele tem que complicar, desenvolve síndrome respiratória aguda grave, SARA, eventualmente precisando de ventilação mecânica. Desde o início, muitos trabalhos foram publicados mostrando várias tentativas de tratamentos, tanto reutilizando medicamentos antigos, como foi com a cloroquina, com a hidroxicloroquina, com alguns antivirais muito conhecidos no Brasil, como lopinavir, darunavir, ribavirina, que são utilizados na AIDS há muito tempo, ou no tratamento da hepatite C. Tudo isso através do grande estudo chamado Solidariedade, do qual o Brasil também fez parte, né? Acho que em Vitória não teve nenhum site, mas aqui houve 12 sites no Brasil, coordenados aqui por nós na Fiocruz, e todos esses esquemas mostraram uma ineficácia para reduzir morte e mortalidade. Da mesma maneira, os medicamentos anti-inflamatórios da família, né, do grupo dos biológicos, sobretudo o tocilizumab, que é o inibidor de interleucina 6, né, todo mundo sabe que naquela fase inflamatória há aquela enorme liberação de citocinas tóxicas, então eu diria que como avenida prospectiva de tratamento, sem dúvida nenhuma, os anti-inflamatórios biológicos ainda estão, digamos assim, numa busca lícita de demonstração de eficácia e de efetividade, porém, até o momento, não há demonstração de que possam sê-lo. A doença rapidamente deixou de ser uma pneumonia atípica, nós aprendemos logo que ela se tratava de uma doença sistêmica, capaz de comprometer todos os órgãos do corpo humano, inclusive o sistema nervoso central. O SARS-CoV-2 é um vírus que atravessa a barreira hematoencefálica, né, compromete os neurônios, né, por isso é que hoje há uma quantidade enorme de sequelas e de trabalhos sendo publicados com pacientes que ficam curados, mas que mudam comportamento, que evoluem com quadros psiquiátricos diferentes, com depressão. Então, assim, há todo um cortejo de sequelas muito importantes nessa área. Então, é nesse trabalho que eu considero absolutamente indispensável de ser lido para quem quer entender a Covid-19, publicado na revista Nature no meio do ano passado. Ela foi, então, descrita como uma doença tempestuosa, né? Uma storm disease comprometendo pulmão, fígado, rins, intestino, então mostrando que a sua enorme capacidade trombogênica era capaz de causar inflamação endotelial da microcirculação, relevando, portanto, a muitas mortes que não foram por pneumonia, mas sim por fenômenos de trombose e de embolia na mortalidade. E, finalmente, no final do ano passado, a doença foi definida como realmente uma endotelite, né? A Covid-19 é considerada uma doença do endotélio, causando, portanto, todo esse cortejo inflamatório na microcirculação de todos os órgãos do corpo humano. A questão das sequelas é muito importante, isso seria objeto de uma apresentação específica para isso, apenas mostrando aos senhores esse trabalho que acaba de sair agora em janeiro, mostrando uma coorte de pacientes que foram acompanhados dos primeiros casos vistos em Wuhan, mostrando uma média grande, né, de pacientes que desenvolvem sequelas de natureza respiratória, em primeiro lugar, cardiovascular, psicossociais e queda de cabelo, que ocorreu muito nas mulheres e que a gente sabe que é muito frequente mesmo. Então, sequela
é um problema importante, Alexandre, e eu diria, sem medo de errar, né, vocês que trabalham com uma grande Unimed, nós temos que estar preparados, porque a reabilitação de pacientes pós-Covid será uma necessidade, haverá serviços destinados. Hoje nós já sabemos que aqui na UERJ tem um grande serviço de pacientes pós-Covid, de todas as naturezas, e São Paulo, no Hospital das Clínicas também, e pela literatura toda nós já sabemos que precisaremos acompanhar esses pacientes num processo de reabilitação. O que que nós descobrimos, redescobrimos e nos decepcionamos nesses 12 meses, né? Nos decepcionamos com os medicamentos que foram colocados em remodelamento, né? Todos eles mostraram em estudos controlados e randomizados, né? Que são aqueles, não são aqueles de pré-print, né? Eu digo que nós temos 3 epidemias, né, Alexandre? A da Covid-19, a do monte de bobagens que nós temos ouvido e a dos trabalhos em pré-print, né. Então, assim, trabalho em pré-print não é trabalho aceito. Em geral, os que são publicados em pré-print são publicados em revista de baixíssimo impacto e que, portanto, não podem ser levados com a seriedade, com que outros trabalhos randomizados, controlados, em revistas de alto impacto, são reconhecidamente, valorizados por nós. Os antivirais conhecidos eu já me referi, como lopinavir, ritonavir e o remdesivir, que agora acaba de ser aprovado pela Anvisa. Eu não vejo particularmente com nenhuma simpatia, já me manifestei publicamente sobre isso, não porque ele não seja um remédio bom para alguns casos muito especiais, é um medicamento caríssimo, né, custa US$ 3.000 uma dose de remdesivir, um medicamento cuja destinação hoje comprovada é para reduzir tempo de terapia intensiva em pacientes fora da ventilação mecânica, e acabou. Isso é o que o Dr. Anthony Fauci publicou há uma semana atrás na revista Lancet, num trabalho também espetacular. Então, aprovar o Remdesivir no Brasil significa que ele terá que ser submetido à Conitec, acho muito difícil que seja aprovado pela Conitec, e além disso, é um problema para nós, Alexandre, porque isso vai dar margem a um monte de judicialização absolutamente inadequada para um medicamento de altíssimo custo e com pouquíssima indicação. Então, por isso, eu particularmente já me manifestei, estou muito à vontade, estou entre pares, de dizer que eu não vejo isso como uma possibilidade, realmente, uma avenida terapêutica para a Covid-19. O que é importante é isso aqui, é a utilização otimizada de anticoagulantes. Hoje nós mantemos pacientes, mesmo não graves, anticoagulados, seja oral, seja injetável com enoxiparina, que já é protocolo da maioria dos serviços. Recentemente eu estive acompanhando a minha irmã internada no CTI do CIAS aí em Vitória, Alexandre, graças a Deus saiu, está em reabilitação, com bastante sequela, infelizmente, mas foi muito bem controlada. Eu agradeço de público a assistência de excelente qualidade que ela recebeu no CIAS. Eu estive por vários dias junto com ela, acompanhando com os colegas, e vi como esses conceitos aqui, a utilização adequada, com protocolos de uso de anticoagulante, de dexametasona como corticoide de eleição, em protocolos já sobejamente demonstrados como sendo os mais adequados, a utilização da posição prona, ventilação não invasiva. Hoje nós intubamos muito menos pacientes do que fazíamos antigamente, quer dizer, há um ano atrás, né? A gente fala antigamente como se estivesse falando do século passado, né? Dezembro de 2019 parece uma outra era, né, Alexandre? Na verdade, temos 13 meses de diferença, né? Mas a utilização da ventilação não invasiva, com a utilização de máscara, oxigênio por catéter de alto fluxo também utilizamos muito mais do que antes. Transferência de plasma de convalescente é uma avenida de investigação, precisa de maior validação. E as sequelas respiratórias, neurológicas e vasculares, nós estamos aprendendo com ela o tempo todo, né? O que, todavia, nós ainda não sabemos, nós não sabemos, sobretudo no Brasil, quantas pessoas foram realmente infectadas. Nós calculamos que para cada um detectado haja 4, pelo menos, né? Isso é o que se estima pelos epidemiologistas, que tanto nos ensinam. Não conhecemos todo o cortejo de sintomas, nem sempre sabemos explicar por que algumas pessoas tão saudáveis evoluem para a forma grave, né? Como o exemplo que eu acabei de dar agora da minha irmã, mesmo sem comorbidades. Não sabemos todos os fatores de risco, não conhecemos todas as sequelas, não sabemos se as vacinas trarão imunidade muito duradoura e se teremos outras ondas com uma letalidade igual, né?
O que também não sabemos em relação às diferentes plataformas vacinais atuais é se a vacina BCG, ora testada em fase 3, poderá reforçar a imunidade conferidas por outras vacinas específicas para a Covid, se as vacinas precisarão e quando sofrer modificação na sua estrutura, né, sobretudo as vacinas ditas genéticas, como as de RNA mensageiro, que são facilmente recomponíveis, né, para eventualmente cobrir novas variantes que aparecerem, que tempo de duração de imunidade elas trarão, se vamos poder associar vacinas de mesma e de diferentes plataformas, isso já está como objeto de estudo, né? A AstraZeneca já começou a testar com a Sputnik, porque são ambas vacinas de vetor de adenovírus, e a plasticidade das novas plataformas, como eu disse. O que é que nós temos hoje de vacina? Temos 16 vacinas aprovadas para uso clínico, mas temos a velha e conhecida desigualdade social de novo, Alexandre, né? Então temos 10 países já compraram no mundo 75% das vacinas disponíveis e é por isso que nós estamos nessa penúria, quer dizer, primeiro pela nossa ineficiência da negociação, o Brasil foi extremamente ineficiente na negociação de vacinas, embora tenha desenvolvido estudos de fase 3 de excelente qualidade, como foram a da Pfizer, a da Johnson Johnson, mas infelizmente não soubemos negociar no momento adequado. Então, hoje temos 2 vacinas aprovadas no Brasil, vacinas de boa qualidade, né? Alguém pode perguntar se as vacinas protegem as novas variantes, a resposta até o momento é sim, né? Nós sabemos que as novas variantes que circulam no Brasil já são responsáveis pela grande maioria dos casos que estamos diagnosticando. Então, as vacinas que nós temos aprovadas são a vacina da Sinovac, da Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, e uma vacina de vetor viral. Há outras vacinas que estão, digamos, na mira, assim, que são a Sputnik V, cujo dossiê ainda não está considerado suficiente para ser analisado pela Anvisa, mas é uma boa vacina e nós temos esperança de que eventualmente possamos tê-la também no Brasil, né? Eu quero dizer com isso que nós precisamos de ter muita vacina e muito rápido, sob pena de não conseguirmos controlar essa epidemia. Não vamos ter vacina para todo mundo em 2021, nós somos quase 8 bilhões de habitantes no planeta, e se nós somarmos tudo que essas empresas todas vão fabricar em 2021, nós não teremos mais do que 3 bilhões de doses disponíveis, portanto, de novo, eu reforço, não haverá vacina para todo mundo, infelizmente. E a questão das variantes, por fim, nós já temos sim as variantes, são 3 variantes, 4 na verdade, conhecidas, né? A do Reino Unido, a variante da África do Sul e a nossa brasileira, detectada no Japão com pessoas vindas do Brasil. As 3 variantes compartilham uma mutação que é comum a elas. A brasileira e a sul-africana apresentam a mesma mutação, que parece afetar a eficácia de algumas vacinas existentes. A Novavax já mostrou problema lá na África do Sul, mas não foi testada no Brasil, né? Das cerca de 400 mil sequenciamentos genômicos, metade foi feita no Reino Unido. O Brasil está muito atrasado nessa vigilância genômica, mas há grupos muito fortes de pesquisa, começando pela Fundação Oswaldo Cruz. Nós estamos, nesse momento, fazendo um enorme trabalho com os vacinados com a Coronavac, estudando, fazendo a vigilância genômica, determinando a proteção. Já sabemos até agora, 11 de março, que as variantes já predominam em 7 estados brasileiros, o Amazonas e mais 6, né? Acho que o Espírito Santo, não tenho certeza absoluta, mas acho que sim, já são as variantes as mais circulantes, né? A maioria das mutações nos vírus, nós sabemos que elas são irrelevantes, exceto quando muda a capacidade de disseminação, quando o perfil de infectado muda, né? Então, no Brasil, não há dúvida de que hoje nós temos um rejuvenescimento óbvio da doença, nós estamos internando muito mais paciente jovem, paciente grave, jovem, ocupando CTI. Então, assim, ontem eu tive uma visita e havia uma única empresa informou para nós que havia perdido 6 funcionários, todos abaixo de 45 anos, em uma semana de trabalho. Uma grande empresa de energia brasileira, né? As variantes novas se tornam dominantes quando elas conseguem se disseminar. E quando é que elas se disseminam? Quando nós propiciamos com aglomerações, festas, boates e comemorações. Não há dúvida de que é ambiental essa transmissão. E as variantes todas têm em comum os hábitos de cuidado pessoal e coletivo.
E, por fim, eu gostaria de mostrar esses dados, são dados muito impressionantes, enquanto todo o resto do mundo, Alexandre, está reduzindo mortalidade, essa curva em azul embaixo é o resto do mundo e a curva em verde, claramente ascendente, quase vertical, é a curva de mortalidade no Brasil comparado com o resto do mundo. Então, assim, realmente nós estamos num momento muito delicado. Esse é um gráfico feito agora, tem dias, pelo professor César Vítora, que é talvez o maior epidemiologista brasileiro, e aqui é a triste taxa de mortalidade por região brasileira. Nós estamos na região sudeste, que é essa linha azul marinho. Se nós traçássemos aqui uma linha reta de tendência, ela seria claramente verticalizada. A tendência da mortalidade é de aumentar, inclusive em todas as regiões brasileiras, inclusive na região sudeste. E, por fim, esse é um trabalho que acaba de sair, há 2 dias atrás, pelo CDC, mostrando a questão do risco de complicação, de ser infectado, de ser hospitalizado e de morrer pela doença. Então, aqui nós vemos claramente que há fatores de risco relacionados à idade, sem dúvida nenhuma. O risco de morrer é de milhares de vezes superior a uma pessoa entre 18 e 29 anos. E, além disso, o risco de hospitalização, de necessidade. Há 2 outros fatores de risco que são muito importantes e que eu queria chamar a atenção. O Brasil já tem uma proporção de pessoas obesas muito grande e a obesidade é seguramente, após a idade, o risco maior da mortalidade pela Covid-19. Então, idade, obesidade e doença cardiovascular, que são as doenças crônicas.